Olá, amigos. Hoje vamos falar de literatura e psicologia e com isso estou aqui com um amigo meu que é psicólogo. Bom, bem-vindos a todo mundo, mais uma resenha aqui do Livrado. Não é um Conversa com a Fátima, vocês devem estar estranhando que não é o Lucas que eu tenho aqui do lado, mas é o amigo Alan Mocelin. Tudo bem, Alan? Como é que você está? Tudo bem. Tudo bem. O Alan, que é meu amigo aí de adolescência, hoje é professor da UFBA, né, da Federal da Bahia, em Sociologia e em Psicologia. Né? Eu sou do departamento de Sociologia, mas eu dou disciplinas na Psicologia também. Na Psicologia também. Inclusive o Alan tem um canal super legal aí sobre psicologia, que eu recomendo que vocês sigam. Né? Ele fala bastante sobre relacionamentos abusivos e etc. Então vou deixar aqui o link, o Murilo deixa aí na descrição. E, a gente se conhece há muitos anos. O Alan fez o pós-fácil do meu segundo livro, né, do A Volta ao Quarto 180 Dias. E, o que mais? A gente teve uma banda cover de Korn da adolescência, cover, né, cara? O Alan cantava, tocava baixo. Lá em 2002, 2003. Por aí, muito bom, bons tempos. Bom, a gente estava aqui, o Alan veio visitar a gente aqui essa semana, a gente estava pensando, vamos fazer um vídeo junto e tal. E a gente ficou pensando sobre o que a gente ia fazer. Aí eu falei, vamos ler aí o Schnitzler, porque é um livro curtinho, então a gente vai falar sobre o Breve Romance de Sonho, que o Schnitzler ele tem uma conversa interessante assim com Freud, né? Ele é meio contemporâneo do Freud, e o Freud leu bastante ele. E para quem não sabe, esse aqui é o livro que deu origem ao De Olhos Bem Fechados, né? O último filme do Stanley Kubrick, né? Que a gente inclusive viu ontem à noite e tal. Antes de ler. É legal. Legal que tipo, a última palavra do último filme do Stanley Kubrick é fuck. É assim que ele termina a carreira cinematográfica dele, né? Coisa bem poética. Agora as pessoas estão começando a pensar a fazer isso, né? O Jim Carrey fez agora o Sonic 2, né? Ele fez o Robotnik. Aposentou no Sonic 2, as últimas palavras dele foram later hater, né? Tipo, até mais seus haters. Então, cara, vamos falar sobre o Breve Romance do Sonho. Se vocês não leram o Breve Romance do Sonho ainda, uma breve explanação, né? Conta a história de um casal jovem, né? Esse livro aqui foi publicado na década de 20, não diz... Eu acho 26. 26. Não diz a época em que o livro se passa. Tem duelos, então eu imagino que deva ser, não ainda nos anos 20, seja um pouco anterior, por causa do que os duelos na Alemanha eram coisa do final do século XIX, assim. Não tinha no século XX, não era comum. Entendi. Não é comum. Só que se ele, depende da idade dele, ele já é mais novo, ele não seria coerente. Né? O Fridolin, que é o protagonista desse Breve Romance de Sonho, ele é um jovem médico, tem 35 anos, é casado, tem uma filha, e depois de um baile de máscara, que ele tá ali contando, ele tá botando a filha dela pra naná, e aí ele e a mulher vão pra cama, eles começam a conversar, porque eles se sentiram, pinicados ali pelo desejo, nesse baile de máscara que eles estavam. E o Fridolin, que é um cara experiente, ao passo que a Albertine, que é a mulher dele, acho que teve, um namoradinho, uma coisinha boba antes de casar com ele, ficou noiva dele com 17 anos, confessa pra ele sobre um pensamento erótico que ela teve com um sujeito que estava num lugar onde eles estavam no ano anterior, na costa da Dinamarca, né? Ela fala assim pra ele assim, então, cara, teve um cara aí que eu vi, né, que estava lá com a gente, eu tinha encontrado com esse cara mais cedo na escada, o cara olhou pra mim, eu olhei pra ele, e eu falei, cara, se ele me chamasse, eu ia. Largava tudo, largava a criança, largava você, largava a família, só pra passar uma noite com aquele cara. E o maluco fica desgraçado da cabeça e sai numa noite de semi-alucinações, ou, né, isso nunca vai ficar resolvido fica claro no livro, né, em que ele vai ter momentos de ceder e não ceder às suas pulsões mais ocultas, né? Uma coisa que eu acho que, só antes de entrar nisso, a questão da festa eu acho importante no início, porque eles passam rápido, só que a festa tem uma questão de que eles estão meio cansados, porque apesar de ter uns flertes, algumas coisas da interação da alta sociedade, né, eles estão cansados das convenções. Mas eles ao mesmo tempo se levaram pelas convenções, só que chegam em casa meio cansados e conversando sobre a noite. E o papel das convenções vai ser importante depois, por que vai se desenrolar no livro. A gente ficou conversando aqui sobre esse livro depois que a gente terminou. A gente terminou de ler esse livro hoje, tá? E a gente ficou aqui conversando sobre ele, e a nossa ideia inicial era falar sobre os aspectos psicológicos desse livro e tal. Só que como Alan é de sociologia, ele falou, eu tendo muito a sociologizar a história, e de certa maneira eu também acabei fazendo isso no processo,
porque a gente vê que existe um tema, né? Um leitmotiv aí muito grande, assim, que é essa sobreposição das expectativas sociais sobre os nossos desejos inconfessos, né? E o Yuri direcionou muito para isso, para a questão do desejo inicialmente. Né? Eu vi no livro, na leitura do livro, diferente de ver o filme de Olhos Bem Fechados, parece que o desejo é menos o problema ali, embora tá aparecendo a todo momento, e muito mais essa coisa das convenções, do que você vai fazer frente à sociedade com essa coisa que você está sentindo, sabe? Então no livro, diferente do que foi inspirado, né, pelo livro, parece diferente a maneira que aborda essa questão. Entendi. Suas impressões aí iniciais aí sobre o livro quando você terminou de lê-la, o que você achou? Cara, não, teve várias questões que eu fiquei na cabeça, assim, que primeiro, como o personagem é motivado, eu comentei antes com você, que é motivado pela culpa. Motivado pela culpa, na verdade ele não é motivado, ele é motivado por um desejo de vingança contra a esposa, por ela ter sonhos e ter fantasias com outro homem, né? Só que o que é até meio coisa do espírito da época, né? Assim, eu tenho desejos por outro homem. Eu tive desejos quando a gente era jovem, por isso, né? Mas tem muito ele, assim, eu quero me vingar dessa situação. Ela me traiu em sonhos. Ela me traiu no desejo dela. Só que, ao mesmo tempo, ele é completamente controlado pela culpa e se vê resignado pela culpa pelo que ele está desejando. De certa maneira, essas são as duas forças que operam sobre ele durante essa noite, né? Ele é impelido pela vingança e reprimido pela culpa, né? Que é um traço aí, porra, essa coisa de pulsão que o Freud fala, que é muito clássico, né, cara? Você pode explanar pra gente um pouco sobre isso aí, cara? Não, eu sempre faço uma interpretação sociológica de Freud. Então eu tenho uma tendência a sociologizar ele, que eu parto muito de uma leitura de Norbert Elias, a partir de Freud e tal, que é a ideia de que nós construímos instituições, e Freud vai falar muito isso nos textos sociais posteriores, que garantem uma certa estabilidade social e senso de continuidade da vida, e que em parte elas são causadoras do nosso sofrimento, são fontes de nosso sofrimento, mas em parte é elas que permitam que você possa direcionar seus impulsos para outras coisas, para atividades criativas, por exemplo, para literatura, para arte, para ciência, ou seja, a coisa da sublimação, né? Sublimação dessa forma, mas eu acho que o texto tem muito desse debate, né? Muito desse debate. Não vejo necessariamente como freudiano, não vi algo assim como se o tema fosse completamente freudiano, mas eu acho que é um dos temas, assim, como o choque entre isso é o social dentro de nós, assim, a meu ver, é o social dentro de nós. Eu tenho uma coisa do pacto que nós fizemos, que é o casamento, o pacto que a gente faz com a sociedade, porque nós temos uma filha, e o pacto que nós fazemos frente aos outros, que nós não vamos desrespeitar os outros a partir de nossos desejos, porque o personagem se vê o tempo todo, o protagonista do livro, o tempo todo tentado a avançar acima das regras, né? Para realizar um desejo de vingança que tem um componente sexual, né? Porque a esposa manifestou esse desejo, mas ele é inibido, ao tempo todo inibido. Então tem esse componente que eu digo que a gente pode sociologizar o Freud para pensar esse componente. A gente estava aqui conversando aqui sobre o livro, né? E o Lucas veio aqui hoje gravar com a gente. O Lucas, que é um camarada que manja pra caramba também de literatura austríaca e alemã, ele estava falando sobre esses aspectos literários um pouco mais marcados na literatura do Schnitzler, e a gente estava falando sobre essa questão de todos os personagens que ele vai encontrando nessa noite serem um pouco alegóricos. Mas ao fim e ao cabo, a coisa toda, né, a história toda é simbologizada, né, por meio do baile de máscaras, da máscara no final do livro, da máscara que ele, né, que é a máscara que ele usa numa orgia, enfim, que ele visita, né, e a própria máscara social dele de marido, de pessoa fiel, que está ali ocultando esses desejos que acho que em algum momento fica claro que ele mesmo considera um pouco sujo. Assim, e tem essa questão
a parte do livro onde ele tá onde todos usam máscara, o baile de máscara, que é uma coisa subversiva, uma seita, né? Uma seita de sexual, né? Que não se explica ali no livro se é da alta sociedade ou quem são os participantes, né? Lá eles estão mascarados, mas é ali que se revela o que está além da máscara. Então é o inverso da máscara que se revela ali, né? Então o livro, acho essa questão das alegorias, todo personagem que ele encontra também tem uma espécie de... são bem caricatos, a gente pode dizer que são bem caricatos, são figuras típicas. Uma das personagens que ele encontra perdeu o pai, mas ela tem uma paixão velada, secreta por ele, está noiva, faria de tudo para largar, então largar o futuro marido historiador por ele. Então é uma figura muito caricata da mulher que vai casar porque ela já passou da idade de casar, mas ela tem esse desejo que ela manifesta só numa situação extrema da morte do pai, né? E engraçado como essas figuras, né, elas são todas muito desejantes desse Fridolin, né? Ele encontra elas, embora algumas sejam um pouco menos marcadas do que, por exemplo, no filme, né, onde todas as mulheres ali estão desejando muito ardentemente o Tom Cruise ali. Isso é uma marca importante, porque no filme o Tom Cruise é um cara sedutor canastrão, assim, né? E que se depois de ter sido um homem super sedutor, se vê relegado a uma vida de família. Aqui não, aqui parece que é no livro o personagem, ele é um cara que viveu coisas na juventude, a esposa é ciente disso porque ele contava, né? Mas ele não tem ele está muito comprometido com a vida familiar. Ele fez o pacto e esse pacto tomou conta da vida dele. Ele não tem a necessidade de ficar seduzindo. Isso se mostra só a partir do ressentimento. Depois do ressentimento com o sonho da esposa e com o desejo com o dinamarquês que ela conheceu, que ela só viu e largaria tudo, e aí ele começa a ter esses impulsos de volta, né? Eu preciso contornar a situação, e ele próprio é brecado. Mas é muito ele importante, produz isso e breca. Mas é muito importante também dizer que, diferentemente do filme, esse cara do livro, ele não é exatamente um pegador, um conquistador, nem nada do tipo. Ele, embora seja desejado por todo mundo. Ele é desejado, mas parece que nas andanças dele, né, como a gente estava falando, parece que ele não tem os recursos necessários para dar prosseguimento à vazão dos desejos dele, né? Porque ele justamente não tem também esse background. Por mais que ele seja um pouco mais experimentado do que a esposa, né? E aí tem todo esse debate social sobre a coisa da castidade da mulher contra a possibilidade de devassidão do homem em vida pregressa ao casamento, coisa que a mulher não tem. Tem até uma hora no começo do livro que ele tá lá falando sobre as mulheres que ele teve antes do casamento, e ele fala assim, não, em todas elas eu tava buscando você. E daí a mulher fala assim, tá, e se eu tivesse nessa busca também? Daí o cara dá uma gelada, assim, o cara fala, não, pô, peraí, né, também não é assim. Pô, também não é assim, né, mina, porra. E ela fala que ela poderia. Ela poderia. Outra coisa que é bem interessante é e a impressão que eu tive ao ler, eu fiquei quase pensando que aquilo, o fato de ela ter dito que largaria tudo por outro, teria levado ele a um evento psicótico. Em certo momento no livro eu comecei a achar isso, porque vai aumentando o progresso da irrealidade do que ele está vivendo, vai aumentando até chegar no baile de máscaras, né? Que parece que ele está desplugando do mundo. Ele falou assim, olha, é insuportável eu pensar que essa mulher que está comigo aqui, cuidando da minha filha, vivendo uma vida totalmente convencional, faria isso. E só a impressão de que ela faria isso vai fazendo ele desplugar, e parece que ele está se soltando. E aí, a um certo momento do livro, eu pensei, não, ele está delirando. Ele está delirando, aquilo não existiu, aquilo não faz nenhum sentido. E ele está andando pelo mundo ali, sei lá, bebeu alguma coisa, ficou muito louco. E que o autor vai depois jogar para nós que não é isso. Ou pelo menos foi alguma coisa... sugerir que não é exatamente assim. Disso, exato, né? Porque no final tem até a questão da máscara no travesseiro, que vocês também devem ter visto no filme, né? E daí também o Lucas também estava falando sobre essa coisa que é muito clássica do Hoffman também, né? Do Quebra-Nós e no Homem de Areia, né? Mas o Quebra-Nós, ele tem um elemento fantasioso que meio que fica ali
em suspensão, né? Que assim, o jeito como esses caras fazem a fantasia, a alucinação, ela sempre fica muito colado com a realidade, Sim. mas não colado o suficiente para que aquilo ali possa ser interpretado completamente como real. Porque né? pode não ser uma psicose, ou nem dar a intenção de ser, mas ser assim... Ele tá numa fronteira que aqueles eventos são reais, mas o que na narrativa dele pode ser um evento, é a fantasia dele sobre essa realidade que ele tá passando, né? Então, o grau de profundidade do que tá acontecendo ali pode ter um componente de... E aí essa é a impressão que eu tive, um componente de realidade depois. Posso falar? Porque a mera suposição da existência do desejo feminino faz o cara ficar doidão. Isso que eu achei. Porque o problema dele é que a mulher deseja. O Dom Casmurro, ela sem tesão, caralho. Inclusive é isso, né, também. A possibilidade do desejo feminino é uma coisa que se cola muito na nossa tradição literária, com Dom Casmurro, com São Bernardo, com, enfim, com toda a quintologia do Mussa sobre o Rio de Janeiro, e etc. Né? Então, quer dizer, esses assuntos eles estão ali e eles conseguem fazer atravessar um oceano inteiro porque existe uma construção social um tanto quanto estrutural a respeito desses papéis de gênero. Desses papéis, né? Sim. E também tem a questão do casamento. Eu tenho uma coisa que eu achei muito bonita assim, no livro, porque ele está vivendo e buscando ativamente as tentações do mundo que ele não é capaz de ceder. E no fundo ela, mesmo tendo desejado outro homem em outro momento e sonhar com esse homem, e ela tem uma escolha que é: eu tô com você e eu não tô com esse homem. Então eu acho que tem até uma coisa bonita assim, sobre abrir mão das coisas em nome de um casamento. E eles falam até, a esposa no livro fala de um jeito que a gente interpretou, a gente conversou sobre isso, meio uns desdém, falando que tem um sentimento de ternura, de compaixão pelo cara. E naquele contexto, que ela sexualiza outro homem e diz que tem compaixão pelo marido, parece assim, nossa, você tá desdenhando dele. Parece que ele tá sendo emasculado, né? Perdendo o papel de homem dele foi pro lixo. Só que... mas tem uma coisa bonita nisso, porque ele também tem uma coisa tenra com ela. Porque ele quer traí-la. Só que ele pensa nela às vezes, ele imagina as pessoas, por exemplo, ele fala a mulher que ele encontra no baile de máscaras, ele falou que imaginava ela com o rosto dela. Então ele tinha um desejo sexual, só que ela o ajudou. Essa é uma outra questão importante. Ele foi salvo, né? Ele foi salvo daquela coisa de ceder aos impulsos por uma pessoa que estava levando ele a ceder ao impulso. E ele simboliza essa pessoa da imaginação dele que estava mascarada com o rosto da esposa. Ela me salvou aqui. Né? E a gente falou assim, que ele estava ali sendo emasculado pelo discurso da mulher, assim. Mas essa noite dele toda, ela é uma noite de castração, né, cara? Sim. É uma noite em que ele vai ser constantemente sendo colocado em contato com o proibido e ele diz não. E se castrando não. Com ele, né? Enfim, então também acontece esse movimento por parte dele, assim, né? Parte dele mesmo. E vem a se completar ali depois com o sonho da mulher e com a conversa final que eles têm, né? Sim. Que é uma conversa de reconciliação também muito boa. Que é uma conversa, realmente, aquele diálogo final. Inclusive foi um diálogo que o Kubrick manteve no filme, porque as palavras ali que ele escolheu são muito bonitas, né? Porque eles falam assim, que ele conta tudo que ele viveu para a mulher, mas ele fala assim, eu acho que nós vamos ficar bem, né? Que bom que a gente sobreviveu às nossas aventuras. Isso. Né? Ele fala assim, nós vamos ficar bem. Ele fala assim, Nossas aventuras reais, ou em sonho. Ou em sonho, ele fala assim, nós estamos... eu tenho tanta certeza que nós vamos ficar bem quanto eu suspeito de que uma noite pode ser representativa de uma vida inteira. E é o que o marido responde. Assim como eu também acho que nem sempre um sonho é só totalmente um sonho. Sim. Né? E ele fala assim, mas agora nós estamos acordados e vamos continuar acordados para sempre. Ele fala assim, não, e ele pensa, não, para sempre não. Porque essa coisa de estar acordado, na verdade, assim, é racionalizar, é colocar o pacto social em cima do desejo para sempre. Ele fala, não, para sempre não, porque a gente precisa deixar que o desejo se imiscua na nossa vida, senão a gente também não tem a pulsão também um pelo outro, né? Que a volta lá no início do livro, né? Do baile. Do baile, onde todo mundo tinha
coisa meio sedutora e estavam todos ali numa vida social que, sabe, meio encoberta, e aquilo dava... Depois eles ficam entediados juntos e falam sobre isso em casa. Então tem esse retorno a esse tema. Nós estamos nessa ordem social comum, que nós acordamos elas, mas nós estamos acordados... acordados em acordo. Isso aí é uma parada que eu achei que o Kubrick fez muito bem no filme, porque o Kubrick ele dá uma exacerbada interessantíssima que o próprio Schnitzler assim, ele deixa de forma mais sutil nesse tipo de convenção social, de relações entre homem e mulher, que estejam dentro de um contexto de casamento, né? Que ele chega numa festa lá do amigo dele, e aí o amigo dele fala pra mulher assim, você tá linda, né, não sei o quê, e aí ele vira pra própria mulher assim e fala assim, olha, eu não falo isso pra todas, e a mulher fala assim, não, ele fala assim pra todas, né, quer dizer, mesmo num contexto social de apresentação e de aquilo que passa pra gente como uma mera cortesia, como uma coisa muito trivial, tem um componente subreptício de erotismo e de sexualização das partes envolvidas ali, né? Que vem a despertar esses sentimentos que culminaram na conversa deles depois ali da festa, etc. É muito interessante também que aparece sempre, tanto no filme como no livro, a filha nesse final. A filha nesse final é a tentativa de ter essa coisa protetiva da criança, mas protetiva da relação. Eu vejo muito mais, eu gostei muito mais do livro do que do filme, porque tem uma coisa no filme é meio duro demais a questão dessa perda do papel masculino, de ele ser um cara que é muito um machão, né, um conquistador, e que é enfraquecido pelas falas da esposa. No final parece que essa compaixão mútua e essa proteção mútua restaura algo. Então tem muito de uma restauração, tanto de uma ordem social esperada, como uma restauração da relação, uma restauração do sentimento e algo sobre não se levar pelo ressentimento mesmo. Que eu acho que esse mote inicial aí no filme da década de 90, assim, tipo, mulheres também têm desejos sexuais, não ia colar muito, assim. Então acho que ele precisou adaptar o discurso da Nicole Kidman para ser um pouco mais duro, e também não podia colocar ele como um completo bobalhão, porque afinal de contas os caras escolheram Tom Cruise pro filme, né? Então também tem isso, assim. A emasculação do Tom Cruise dá pelo fato de que ele é muito baixinho, e todo momento do filme ele se encontra com mulheres muito mais altas do que ele, que vão levando ele ali, e ele se sente uma criancinha sendo conduzido ali por essa noite em turismo aos próprios desejos escusos dele, né? Tem uma coisa que eu achei que o Kubrick fez muito bem em relação ao livro, tá? Um aspecto sonhático, assim. Toda essa estética do Kubrick, com as cores. Com azul. No final dos anos 90. Nova York não é tão colorida. E a alteração de cores. No filme tem muito colorido, vermelho. Algumas cenas são vermelhas, algumas cenas são azuis. E isso dá um tom de sonho. De sonho. E você comentou no filme, que no filme traz a questão das árvores de Natal. Toda vez e que quando ele chega em casa, ela apaga. O sonho apagou. Assim, apagou o sonho. Assim. Agora a gente vai sair dessa zoeira aqui e vai viver a vida real. Então ele traz isso que é o acordo do final. Agora você me manifestou que você pegaria outro cara e que esse cara você largaria tudo por ele. Eu alucinei a noite inteira aqui e fiz um monte de merda. Quase merda. Eu tentei, eu quis fazer, mas eu me contive na hora, mas eu tô contando pra você, igual você me contou que você daria pro outro cara. Eu tô contando que eu fiz isso, que eu tentei, mas na hora eu me contive, e agora a gente restabelece a realidade. Agora a gente sai desses sonhos que nós estamos tendo. E eu acho que isso que tem a ver com o título, né? Isso. Também é bom que se diga aí que no meio disso tudo fica evidente aí a desproporcionalidade de punição na relação entre homem e mulher. A mulher tem que ter um pensamento, o cara tem que sair numa noite e entrar numa suruba e sair de uma suruba. Numa seita da suruba. Numa seita da suruba, assim, cara. É surubinate, cara. É Illuminati da suruba, assim. O cara tem que entrar lá e sair, porque a mulher falou assim, tinha um cara ali uma vez que eu achei bonitinho. Né? Então, quer dizer assim, os papéis sociais ainda estão nesse ponto de desproporcionalidade, assim. Sim, né? Então também tem isso. Bom, acho que era mais ou menos isso que a gente ia falar. Considerações finais aí sobre o livro, Alan? O que mais que você queria falar? Mais alguma coisa?
Não, eu acho que é isso. Eu pensei, a ideia era discutir muito mais psicologicamente, eu acabei tendo uma leitura muito mais sociológica do livro. E gostei do livro, dessa questão dos pactos. Essa questão dos pactos. Eu só queria que talvez ele tivesse enlouquecido mesmo. Eu me frustrei de ele não ter desandado completamente. Entendi. Mas é bom que a gente tem uns amigos interdisciplinares aí para justamente ocorrer um desvio no rumo do debate quando ele se faz necessário, não é não? Então é isso, galera. Mais uma vez, cara, sigam o canal do Alan ali no YouTube. Vários conteúdos interessantes aí pra vocês sobre psicologia. Sigam a gente aqui também no Livrada. Dê um joinha nesse vídeo, ajuda a gente lá no Catarse. Ficamos por aqui. Comentem o que vocês acham sobre Breves Romances de Sonho, do Schnitzler. Comentem o que vocês acham de Kubrick, Nicole Kidman, Tom Cruise, De Olhos Bem Fechados, o que mais? Não comente sobre cientologia. Cientologia não. Não pode falar. Não pode falar. Processo, não pode falar sobre teologia. Pô, comenta sobre aquela trilha do Liggett que ele fica... Muito boa, cara. Aquilo ali é muito foda, né? Comenta sobre o Liggett aí, galera. Um abraço e tchau.